tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta no Disparada para mais uma entrevista. Hoje tenho o prazer de reencontrar e ouvir uma pessoa que realmente é uma brasileira. Quando falarem sobre brasileiros aí no Brasil, certamente você tem que ouvir falar na coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Fatorelli, é um prazer reencontrar você. Igualmente, Calazans, o prazer é todo meu. Muito grata pela oportunidade de estar aqui no Disparada, conversando aí com seus amigos e amigas, seguidores, seguidoras, e tendo a oportunidade de falar um pouco dos trabalhos da Auditoria Cidadã da Dívida aqui no Brasil. Como eu sei que você é muito ocupada, Fatorelli, sem perder tempo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse Banco Central que lá atrás a gente debatia tanto, com tanto medo, e acabou acontecendo a tal da independência. Mas essa independência do Banco Central significa o que para o Brasil e para os brasileiros, Fatorelli? Calazans, primeiro assim, que esse projeto, como você falou, um projeto que já vem, é uma demanda antiga do mercado financeiro, não é se apoderar do controle do Banco Central de forma legal, porque o mercado sempre mandou no Banco Central, mas eles queriam se apoderar de forma legal, institucional, para que não corressem o risco de, no caso de elegermos um presidente efetivamente estadista, mandasse, regrasse a política monetária que tem sido executada pelo Banco Central há muitos anos, de forma que nós chamamos de suicida, parafraseando o famoso economista Thomas Piketty, que ele falou que em tempos de crise os bancos centrais deveriam irrigar a economia de moeda, deveriam reduzir juros. E aqui, a crise de 2014 foi fabricada pela política monetária do Banco Central, que elevou a taxa para 14,25% ao ano, a taxa básica. Os títulos da dívida eram negociados a taxa de quase 20% ao ano. E, junto com isso, o Banco Central aqui remunera a sobra de caixa dos bancos. O dinheiro da sociedade, que deveria retornar para a sociedade em empréstimos a juros baixos, para movimentar a economia, estimular o funcionamento de empresas, geração de emprego e etc., não, fica retida um volume de moeda de mais de 20% do PIB, uma montanha de dinheiro, fica retida no Banco Central, rendendo juro diário aos bancos. Outro mecanismo que o Banco Central vem realizando de forma escandalosa é a oferta daqueles contratos do chamado swap cambial, um contrato no qual o Banco Central garante a variação do dólar para privilegiados sigilosos. Tudo isso é sigiloso. Não há transparência alguma quem é que está se beneficiando desses mecanismos que têm produzido, ao mesmo tempo, um rombo aos cofres públicos, uma explosão da dívida pública, amarra a economia, porque com essa esterilização de moeda no Banco Central, o juro de mercado torna-se exorbitante e impede o funcionamento de todas as empresas, principalmente das indústrias. Então, esse funcionamento errado, eles tinham receio de que um presidente estadista viesse a questionar e interromper. Então, eles queriam essa independência, que na prática significa tornar o Banco Central a parte da estrutura do Estado. Totalmente autônomo em relação ao poder executivo, legislativo, fazendo suas próprias normas, usando seus próprios sistemas. E só que, se dá prejuízo, o prejuízo do Banco Central continua sendo transferido para o Tesouro Nacional. Está lá no artigo 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim é fácil, né, Fatorelli? Porque, nesse caso aí, nenhum investidor vai querer arriscar em um investimento produtivo. É muito melhor para quem tem dinheiro colocar o dinheiro para dormir e acordar grandão, acordar gordo. É isso aí, Fatorelli, em outras palavras?
Exatamente, Calazans. É um incentivo a esse rentismo, a essa financiarização sem transparência, de costas para os interesses do Brasil. Então, a crise, a partir de 2014, foi produzida por essa política monetária suicida, e agora, em plena pandemia, em 2020, o primeiro ato institucional aqui no Brasil de apoio à economia do país diante da pandemia foi o Banco Central liberar trilhões aos bancos, em liquidez, em capital, em outros mecanismos, e para que os bancos emprestassem às empresas. Só que o Banco Central não fez absolutamente nada para forçar os bancos a emprestar, pelo contrário, aquela bolada que o próprio Paulo Guedes falou que ficou empossada nos bancos, o Banco Central remunerou. O volume desse overnight, porque é um overnight, como você falou, o dinheiro dorme, pode durar um dia, dois, essa operação dura quantos dias os bancos quiserem. Ela chegou, Calazans, a 1 trilhão e 700 bilhões em alguns dias de setembro de 2020. Quase um quarto do PIB, esterilizado no Banco Central, rendendo juros aos bancos e provocando todo esse dano que eu mencionei. Pois é, uma tragédia. Eu estou aqui conversando com a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Fatorelli, o presidente das Nações Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, lá no início da pandemia, fez um apelo para que os governantes e os países, né, dessem uma trégua, não fizessem guerra. Só que essa é uma guerra silenciosa, né, que está acontecendo no Brasil e em outros países. Você que tem experiência de ataques terríveis contra economias da Grécia, você foi consultora naquela oportunidade, mostrou todos os pontos fracos e vulneráveis ao governo grego, né? Lamentavelmente, aquele Syriza, né, que traiu o povo e acabou fazendo um acordão lá com o Banco Central Europeu, mas você alertou para tudo aquilo, houve toda uma movimentação popular nas ruas. Eu recordo, na época, eu era comentarista de geopolítica na imprensa angolana e falava muito sobre esse tema, e também experiências na América Latina, você também vivenciou isso. Então eu posso dizer aqui que o Antônio Guterres fez um pedido com base apenas na guerra convencional, com tiros, armas e bombas, mas essa bomba na cabeça dos povos, ele está aí fingindo que não está acontecendo, mas está, né, Fatorelli? Tá, e é uma guerra, de fato, porque nesse momento, se, por exemplo, se adotasse uma medida de suspender os pagamentos das dívidas, porque quem vive de juros, Calazans, pode esperar. Agora, quem precisa de oxigênio no hospital, não pode esperar. Vai a óbito, como milhares e milhares foram aqui no Brasil, por falta de oxigênio, por falta de vaga. Em uma única semana, milhares de pessoas no Rio de Janeiro faleceram porque os hospitais estavam colapsados. No Rio de Janeiro. Então, isso decorre de uma sequência de erros históricos, não é? Descaso com o sistema de saúde pública. Nós, apesar de termos aqui no Brasil o SUS, ainda que, apesar de todo o sucateamento, tem sido a grande referência nacional, com seus profissionais do setor público, verdadeiros heróis, que têm atendido, né, atenderam e têm atendido a população. O que teria sido da população brasileira sem o SUS? Não é? Então, nesse contexto, em vez de suspender o pagamento da dívida, injetar recursos, recuperar o que foi roubado do SUS ao longo dos anos, investir no desenvolvimento de vacinas, porque o Brasil tem estrutura, o Brasil já foi referência no combate a diversas endemias tropicais e outras doenças.
ficou tudo parado, não tinha dinheiro para pesquisa. Agora, essa remuneração diária da sobra de caixa dos bancos continuou acontecendo. Os mecanismos, porque ainda por cima, Calazans, se nós tivéssemos uma dívida com correspondência em investimentos, mas nós temos uma dívida que tem crescido por meio desses mecanismos financeiros. O próprio Tribunal de Contas da União declarou ao Senado que a dívida brasileira não tem servido para investimentos no Brasil. Ora, se não tem servido para investimentos, ela tem servido para quê? 1/3 da dívida interna, quase 2 trilhões de títulos, são títulos da dívida doados pelo Tesouro ao Banco Central. Doados. E, além do Tesouro doar, ainda doa o juro, paga o juro sobre esses títulos que ele doa. E o Banco Central usa esses títulos que ele ganha de presente para fazer essa troca com a sobra de caixa dos bancos e remunerar os bancos diariamente. Por isso que não se faz auditoria, porque a auditoria vai revelar esses mecanismos que têm que ser interrompidos, não é? Com certeza. Fatorelli, eu gostaria de falar também que nós estamos aí debatendo agora, em plena pandemia, a tal da reforma administrativa. E sabemos, não é preciso ser Maria Lúcia Fatorelli, você que está me assistindo aí, não fique se sentindo distante desse tema. Esse tema afeta diretamente a sua vida. E é muito simples de entender. A reforma administrativa nada mais é do que uma destruição de uma das melhores estruturas do Brasil, que é a burocrática, que isso vai fazer com que o país regrida décadas e décadas. Fatorelli, qual a sua avaliação sobre essa nova investida, a reforma administrativa? Olha, Calazans, essa chamada, né, reforma nem poderia ser chamada de reforma administrativa, porque ela é, de fato, a destruição da estrutura do Estado brasileiro. Nós estávamos falando do SUS, por exemplo. Essa reforma, se ela já tivesse acontecido antes, o SUS já estaria completamente privatizado. E onde é que estava o setor privado quando eclodiu a pandemia? Então, as pessoas precisam entender que essa reforma, ela prejudica o conjunto da sociedade, como você falou. Vai afetar a vida de todas as pessoas, vai alterar o modo de funcionamento do Estado brasileiro. Eu vou dar alguns exemplos. Ela modifica aqueles princípios que regem a administração pública, que estão lá no artigo 37 da Constituição. Essa proposta, essa PEC 32, ela inclui mais alguns princípios lá, inclusive um princípio da chamada subsidiariedade. Esse princípio ele tem um alcance enorme, porque ele desfigura o Estado que nós conhecemos, que é o Estado responsável, pelo menos deveria ser, não é? E que ainda está em construção, porque a nossa democracia não foi totalmente implementada ainda, o Brasil ainda está muito atrasado, mas muita coisa já foi feita em termos de exigência de concurso público, de responsabilidade do Estado por cuidar das diversas áreas dos serviços sociais, do judiciário, financiar o judiciário, a garantir recursos para o funcionamento da democracia, com o legislativo, executivo, judiciário funcionando. Esse princípio da subsidiariedade diz o seguinte: o Estado vai passar a atuar nas sobras, numa posição rebaixada, onde o mercado financeiro, o mercado em geral, não tiver interesse em atuar. Então, abre espaço para privatizar todas as estruturas. Tem um outro artigo lá, o 37A, que permite o compartilhamento de todo e qualquer serviço público com o setor privado.
Então, até mesmo aquelas carreiras de servidores públicos que estão iludidas, achando que eles estariam preservados, não estão, não. Porque abre-se a possibilidade de compartilhamento de atividades com o setor privado. E esse compartilhamento, o setor privado visa lucro, vai contratar uma mão de obra desqualificada, bem mal remunerada, para fazer a mesma tarefa que aquela pessoa que foi submetida a um concurso público, a um treinamento de qualificação, preparo para atender aquelas demandas do Estado. Nós vamos voltar com aquele apadrinhamento, Calazans. Cada governante poderá trazer os seus apadrinhados. E isso vai gerar descontinuidade do serviço público, isso vai encarecer muito mais. Vai tirar toda a independência de atuação necessária ao Estado na sua concepção democrática, né? Então, é um desastre. Nós esperamos que ela seja barrada. Pois é, eu tenho acompanhado sua luta, inclusive sua espetacular intervenção há 2 semanas, quando você participou da audiência pública, né? E foi Obrigada. muito boa. Eu espero que seus argumentos tenham sido suficientes para que sensibilizem essa classe política que está responsável por esse momento que define se teremos um Estado ou apenas um terreno de exploração de uma maneira institucional, não é? Então, eu conversei aqui com a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Fatorelli, as portas aqui do Disparado estão abertas para você. Eu espero que você volte em novas conversas como essa para que possamos esclarecer o nosso público. Muito grata, Calazans. E os temas que nós tratamos hoje estão relacionados, né? Porque aquela acusação de que o rombo estaria na estrutura do Estado, nos servidores públicos, é uma grande mentira. Nós provamos isso com dados, inclusive nessa audiência pública que você citou. O rombo está exatamente na política monetária do Banco Central, que foi tornado independente à vontade para continuar aprofundando essa política suicida. Então, o povo brasileiro precisa acordar e se mobilizar numa grande mobilização consciente, nesse momento ainda de forma virtual, porque a situação da pandemia aqui ainda está muito grave, mas é preciso pressionar os parlamentares e pressionar o Supremo também para revogar essa independência que foi flagrantemente inconstitucional. Tem ação de inconstitucionalidade lá. Eu te agradeço, Calazans, pela oportunidade e sempre que você me convidar, estarei aqui, sim. Muito grata. Forte abraço para Maria Lúcia Fatorelli. Acabamos de ouvir dessa grande brasileira que independência do Banco Central significa povo brasileiro escravizado. Eu sou Wellington Calazans e voltarei a qualquer momento aqui no Disparada com mais uma entrevista. Um grande abraço e até o próximo vídeo.